Cheguei! Bem-vindos à nossa última aula do curso de interpretação de texto sem desespero. Eu quero que vocês me deem um feedback hoje, se vocês gostaram do material, gostaram do estilo da aula. Devo fazer mais nessa pegada? Ou melhor não, melhor outro jeito? Podem falar o que vocês quiserem, tá bom? Hoje a gente vai falar de um assunto que tem no meu curso, apesar do meu curso ser de português, de gramática, né, não ser de interpretação de texto, mas é um assunto de língua portuguesa que vai fazer a sua nota na parte de interpretação de texto aumentar a partir do momento que você entende o conceito da figura de linguagem, não aquela decoreba da identificação. Isso é importante também, você saber identificar, saber os principais exemplos, mas o conceito que vai ser aplicado no texto para fazer você entender conceitos como... O conceito, para entender o conceito, é isso mesmo? Para você entender a parte de, por exemplo, intencionalidade discursiva. Pode anotar esse termo, intencionalidade discursiva, que é uma tendência nas provas de concurso, né, na parte de interpretação de texto, perguntar para a gente qual foi a intenção do autor naquele trecho, naquele parágrafo, ou naquela linha, ou qual foi a intenção do autor ao escolher aquele vocábulo, aquela palavra, né, esse tipo de coisa. Então, a intencionalidade discursiva está muito em alta, tem um bom tempo, você tem que dominar isso. Funciona também você entendendo o gênero textual, por exemplo, se eu tenho um gênero aqui narrativo, um grande gênero narrativo, e dentro do gênero narrativo tem um conto de fada, né? Esse gênero menor, conto de fadas. E aí eu vou ter lá em determinado aspecto, a descrição de um candelabro que fala. Então, eu estou descrevendo que é um objeto que porta as velas, que tem função de iluminar o ambiente, ele também é um objeto decorativo, mas naquela história em específico ele tem a capacidade de falar. O candelabro que fala é o candelabro da Bela e a Fera, né? Por exemplo, o candelabro que fala que a gente conhece. Então, nesse caso, especificamente, a prova colocaria para mim em evidência a descrição do candelabro. Mas qual a finalidade do autor desse gênero textual em descrever o candelabro falante? Pontuar para a gente a ficção, a fábula, né? O elemento fabuloso, que é característico do conto de fadas. Então, interpretação de texto é sim instintivo, é sim, tem muito a ver com a abordagem de cada banca. Os textos, como eu falei aqui todos os dias durante o nosso curso, os textos são abertos sim ao leitor, mas eles não são escancarados. O estudo da língua portuguesa, da gramática, bater aquele edital todo que a prova nos dá na parte de linguagem, também vai ajudar quando a gente aplica no estudo da interpretação de texto, tá bom? No material de ontem eu escrevi, eu falei isso em todas as aulas, e no material de ontem eu escrevi, que é para ficar marcado na nossa história. Qual é o passo a passo que você tem que fazer para interpretar o texto? Primeiro, leitura dos enunciados diretos, para ver o que as questões estão pedindo, qual é a abordagem da prova em relação ao texto. Depois, leitura exploratória, que é aquela que você vai do início até o fim do texto, para entender a ideia geral do que está acontecendo. Em seguida, você vai fazer questão por questão, buscando as justificativas lá no texto. Isso na hora da prova. Na hora do seu treinamento, em casa, durante a preparação, você vai fazer também nessa ordem, porém, você vai, além de encontrar a resposta, você vai justificar as não respostas. Aquelas que você eliminou, você vai justificar uma por uma. Por que não é? Por que está errado? De onde saiu a ideia que elimina? Por que é absurdo? Você vai fazer isso no seu treino. O número maior possível de questões da sua banca, não precisa ser da sua prova, mas da sua banca, no estilo da sua prova. Então, você vai fazer uma prova que é de marca X. Então, você vai fazer todas ali daquele cargo que é parecido com o seu, que não é, mas que seja do mesmo nível de escolaridade. Fazer questões mais e mais. Outra coisa que é muito importante, tem que ficar mesmo como legado desse curso para você, é inserir na sua rotina de estudos um espaço para leitura. Leitura obrigatória, todos os dias. Que sejam 10 minutos por dia. Aí eu brinco, vocês viram? Eu segurei com a perna aqui. Então, o que tem que fazer? Inserir a leitura no seu dia a dia, como se fosse uma das matérias lá do seu edital mesmo. Que merece. Tá bom. Lá de cá. Tá bom, lá. Então, como se fosse uma das matérias do seu dia a dia, uma das que você tem que linkar lá do seu edital, tem que dar o check. Leitura, que sejam 10 minutos por dia.
sabe? Ó, pega livro de crônica, coletânea de crônica, pega um livro de um assunto que você gosta, para você ler só um pouquinho todo dia. Os pequenos textos que aparecem nas provas anteriores da sua banca, por que não? Isso aí já é muito conteúdo. E assim, vocês vão reparar que as provas de concurso trazem bastante conteúdo de atualidade. Você tem que estar informado, não só pela rede social, não só pelo Jornal Nacional, não só por um veículo. Você tem que realmente ler sobre os assuntos para chegar bombando na sua prova. Você vai ver que o hábito da leitura vai crescer na sua vida. Se você começa com 10 minutos todos os dias, eu tenho certeza que na semana que vem você consegue fazer 15. Se você encontrar um assunto legal, você vai ler e só vai terminar quando acabar o assunto. Vai dar certo. Professora, eu acho muito chato. Eu não tô falando que é legal, não tô falando. Eu acho legal, mas isso é particular meu. Né? Eu não vou te convencer de que é legal, mas eu tenho certeza, eu tenho razão quando eu digo que é importante para você. Tanto pelo conteúdo, quanto pela sua capacidade de ler dinamicamente, de ler altivamente. Isso é muito importante, né? Que você não pode pegar e começar a ler alguma coisa e querer dormir, porque na hora da prova vão ser 5 horas consecutivas de prova, você lendo. Então, você precisa se esforçar para adquirir essa capacidade. A capacidade você tem, a desenvoltura, a eficácia no ato da leitura, tá bom? Eu amo Harry Potter. Pode ser Harry Potter, mas não pode ser só Harry Potter. Tem que variar nos gêneros textuais e nos conteúdos. Tem que ser um pouquinho de cada coisa, tá bom? Então, vamos lá. Como prometido, a gente vai fechar esse curso com aquele bisural de figuras de linguagem. E a nossa abordagem para as figuras de linguagem vai ser comparativa, tá bom? Sempre vou pegar 2, salvo alguns casos, né, que vocês vão perceber, mas eu pretendo pegar 2 e a gente compara para não ter aquela confusão de uma com a outra. A gente vê a semelhança e vê também a diferença, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e de se inscrever no canal também, tá bom? Se você quiser compartilhar na sua rede social, dizendo que você está aqui agora, eu vou adorar também. Vamos lá. Primeiro passo, o primeiro degrau para você entender figuras de linguagem é perceber a figura é um recurso do autor. Não é o contrário, não é assim, você é obrigada a identificar, você tem que olhar, a identificar no texto de alguém a figura de linguagem. A gente tem que começar a olhar para essa matéria, para esse tópico, como um recurso ao nosso dispor no nosso dia a dia, para melhorar a nossa comunicação, para fazer a gente ficar mais eloquente, a gente conversar melhor, convencer, ilustrar nosso ponto de vista, a gente fortalece a argumentação quando a gente usa figuras de linguagem como um recurso, quando a situação pede, quando cabe na situação, né? A linguagem tem muito isso. Sempre há de se avaliar a situação. O primeiro ponto de figuras de linguagem, que é muito importante, que é o degrau, é a diferença entre metáfora, a figura de linguagem, e comparação. Muito importante você entender que metáfora é também um sinônimo de sentido ilustrativo, linguagem metafórica, linguagem ilustrativa, linguagem não literal, linguagem conotativa. Isso também é sinônimo de metáfora. Então, eu falo assim, por último, eu falo, caraca, o Leandro quebrou a cara. Ele quebrou a cara. Isso é metáfora. É sentido metafórico. Se eu falar, Leandro quebrou a cara, você fala assim, meu Deus, ele tá bem, foi pro hospital. Eu falo assim, não é isso não, pessoal. É metáfora, né? É uma metáfora. Quer dizer, não é o sentido literal de quebrar um osso da face. Não é a linguagem denotativa. É a linguagem conotativa, que é aquela em que a gente tem uma ilustração, um jeito de falar. Não é para levar ao pé da letra. Ao pé da letra é a linguagem denotativa, que é com D de dicionário. Você lembra do dicionário? Lá no dicionário tem as palavras como elas realmente são literais, né? O sentido frio. É com D de dicionário, é denotativo. Agora, o conotativo é a mesma coisa que a linguagem metafórica. Beleza, então muitas figuras de linguagem terão linguagem metafórica, terão sentido metafórico, né? Beleza, agora a figura de linguagem metáfora é aquela em que a gente faz uma comparação direta entre alguém, entre elementos, mas a gente não deve levar ao pé da letra, elas têm um significado mais abrangente. Eu corrigi o desafio do Instagram, aí tinha uma alternativa que era assim, esse menino é igual a um tubarão na hora de comer, ou na hora do almoço. Esse menino é igual a um tubarão. Eu poderia dizer também, ele come igual a um tubarão, ou ele é faminto tal qual um tubarão. Isso se chama comparação.
Eu estou comparando, né, a agressividade ou a vontade ou o tamanho da fome do menino com o tubarão, com essas mesmas características do tubarão. Isso é comparação. Quando eu digo de maneira não literal, eu faço essa comparação direta, né, não é subjetiva, é uma coisa que você realmente evidencia, você tem a metáfora. Então, eu diria assim, esse menino é um tubarão, essa garota é um tubarão fêmea. Não tem graça, né? Seria tubarão, com certeza que a gente falaria no dia a dia, só que isso aí não tem no dicionário. Então, tubarão fêmea. Então, quando você fala que que será, que foi, você está constituindo a metáfora verdadeira, que é o jeito de falar, é uma expressão, não é para ser levado ao pé da letra. Qual é a diferença básica entre metáfora e comparação? Na comparação, você vai ter o conectivo ou a palavra explícita, aquela que indica que a gente está comparando. A gente já estudou a oração comparativa aqui, né? Tal qual, tal quanto, como, assim como, igual a, do mesmo jeito que. São esses termos e expressões que vão evidenciar a comparação. Na metáfora, a gente vai fazer, no sentido ilustrativo, uma afirmação comparativa, só que sem o conectivo. Beleza? Então, vamos lá. Se eu disser assim, Patrícia, você é uma flor de menina. Patrícia, você é uma flor de menina. Eu tenho aí metáfora. O que eu quero dizer? O que significa? É um elogio. Você é uma flor de menina. Não sei se você é cheirosa, se você é delicada, se você é bonita, se você é inspiradora, se você está espalhada, está na pista pelo campo, eu não sei, no jardim, sei lá. Você é uma flor de menina, é uma metáfora. Agora, se eu disser, Patrícia, você é delicada como uma flor. Eu dei a mesma ideia, só que agora eu usei o como. Então, já não é mais metáfora, é comparação. Então, vamos aos exemplos. Metáfora. Patrícia é uma flor. Comparação. Patrícia é delicada como uma flor. Beleza? Esse primeiro par, comparação e metáfora, é muito importante. E também é importante a diferença da metáfora para o sentido metafórico. Vamos aqui agora. Existem, basicamente, 3 maneiras de você passar uma informação. Você pode passar normalmente, que não tem a figura de linguagem, você usa a palavra do que aconteceu mesmo, né? Ou você pode exagerar, dramatizar para chamar a atenção, que é o que a gente chama de hipérbole. Ou ainda, você pode suavizar. Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, você pode deschavar. Você pode, entendeu? Fazer de uma maneira mais suave para não causar impacto, que é o que a gente chama de eufemismo. Então, são 3 situações. Normal, que não tem figura nenhuma, vou te contar um negócio, aí eu te conto o que aconteceu e tal, normal, sem figura. Agora, eu posso dramatizar para você entender as minhas emoções, o que eu quero passar para você, que é a hipérbole, ou eu posso suavizar para não causar muito espanto nem muito impacto no meu receptor. Vou te dar um exemplo. Eu falo assim, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu terminei o meu rolo com o meu crush. Acabou, eu não tô legal, eu tô triste, mas vamos em frente, vai dar tudo certo. Isso é normal. Não tem figura de linguagem. Terminei com o crush, acabou. O início de um sonho, deu tudo errado, acabou, tudo bem. Beleza. Não tem figura de linguagem. Agora, se eu disser assim... Assim, Robson, eu terminei, acabou tudo, minha vida desmoronou, não faz mais sentido pra mim vagar por esta terra. Eu não aguento mais. Por que me deixaste, ó Deus, abandonada aqui? Isso aí já é hipérbole. Eu tô falando assim, acabou o relacionamento e eu estou triste. Mas para você entender a intensidade da minha tristeza, para você me ajudar, para você me perceber, eu faço dessa maneira. Eu uso palavras que vão além da realidade. Tipo, é uma mentira, é um drama mentiroso, mas não que a pessoa não saiba que é mentira. Entendeu? É porque você sabe que é mentira, sabe que eu tô falando ali fictícia, eu tô dramatizando, de maneira fictícia de colocar o papo. Mas é para você me dar atenção, para você entender o quanto eu estou triste, entendeu? Aí tem o eufemismo, que é o contrário. Eu falo assim... Darliana, olha só, deixa eu te falar. Eu não tô mais com o menino, a gente terminou. Assim, feliz eu não tô, mas a vida tem que seguir, entendeu? Tamo junto, amiga, tamo junto. É isso. Fé. Dizer que eu tô feliz? Não tô. Mas a vida tem que seguir. Quando eu digo eu não estou feliz, o que eu quero dizer?
YouTube vai me derrubar no Friendly, no conteúdo Friendly. Mas não tem outra linguagem não verbal para isso, entendeu? Quando eu falo, eu não estou feliz com essa situação, quer dizer, eu tô o quê? Tô na bad, eu tô mal. Mas é melhor falar, pô, feliz eu não tô. Tipo, eu tô suavizando, eu tô falando de um jeitinho que você vai falar, tá tranquilo. Tá de boa. Então, dramatizou. Hipérbole. Hiper dramático. É hipérbole. Aí, suavizou, eufemismo. Já é uma coisa pra você fazer de um jeitinho suave. Deixa eu dar outro exemplo pra vocês. Ó, hipérbole. Sem término de relacionamento, porque esse papo é muito... Dizer sofrer. Já sofri da portuguesa, tem que sofrer. No exemplo não dá, né? Mas vamos lá. Se eu disser assim pra você, ô Rodrigo, eu te liguei 1000 vezes e você não me deu ideia. Você não me entendeu. Quando eu digo, Rodrigo, eu te liguei 1000 vezes, é mentira. E ele sabe que é mentira. Ninguém liga 1000 vezes. Vai ser 1000 chamadas perdidas, que só minha mãe mesmo. 1000 chamadas perdidas é um exagero. Mas qual é a finalidade desse exagero? Chamar a atenção do meu interlocutor. Dizer pra ele que é uma emergência, que é importante, que ele precisa me retornar. Eu tô pistola, entendeu? Você fala uma mentirinha que a pessoa sabe que é mentira, que é um drama, mas é para manifestar, para expressar o seu sentimento de urgência, nesse caso. Então, de texto em texto, você vai ver qual foi a intenção do autor. No caso do eufemismo, né, outro exemplo do eufemismo, vocês vão encontrar em todos os livros, todas as gramáticas, são as expressões que a gente usa para morte. Morte é uma coisa pesada, uma coisa difícil, é algo que causa impacto quando a gente dá essa notícia. Então, ao invés de falar que morreu ou que faleceu, a gente fala que descansou, foi dessa para melhor, está com Deus, está no céu, para não dizer morreu, né? As crianças dizem, elas sabem, a maioria das crianças já sabe, entende o que é a morte, sabe que a pessoa foi para outro lugar, que a gente não vai se ver mais, mas falar morreu, né, faleceu, fica um pouco pesado, pode ficar um pouco pesado na opinião de alguém. Aí vai e usa um termo assim que seja um pouco mais brando, para não causar aquele impacto ou para tentar diminuir de alguma maneira a dor que a pessoa sente ao ouvir a palavra, beleza? Então, eufemismo e hipérbole. Não confunda mais. Lembra do hiper, que é o exagero, e o outro é o eufemismo, que é a suavização. Exagerado. E eu falei, essa é a música da hipérbole. Ela é mesmo, né? Até o nome dela é exagerado. Mas tem algumas partes que, se você analisar separadamente, você pode encontrar eufemismo também. Por exemplo, quando ele diz assim, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Quando eu digo eu nunca mais vou respirar, significa o quê? Eu vou, como diria o Tiririca, então, ao invés de dizer eu vou morrer se você não me der atenção, ele fala, eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Ele está suavizando a dramaticidade. Falando nisso, é uma música linda, uma música que eu adoro, mas atenção ao relacionamento abusivo. Cuidado com a pessoa que vai se matar se você largar. Cuidado com isso. Provavelmente, em 2 meses você vai estar num porão algemada. Ok, hashtag fica a dica. Nós temos um parzinho aqui também que causa muita dúvida, vocês me perguntam sempre, que é antítese versus paradoxo. Porque o conceito é bem parecido dos dois, né? Então, qual seria a diferença? Os dois vão trabalhar oposição, jogos de palavras. Os poetas gostam disso, os músicos gostam disso, os compositores. As pessoas que elaboram textos bem legais gostam muito de trabalhar com isso. Jogos de palavras em geral, palavras que são parecidas, trava-línguas e também palavras opostas. Isso é muito comum na arte. Porém, no paradoxo, você vai ter o encontro de palavras opostas ou expressões opostas que prejudicam o significado do termo que está sendo analisado. Você só consegue entender aquele termo se ele estiver dentro de um contexto. Entendeu? Já na antítese, não. Você vai trabalhar palavras ou termos opostos, mas o significado fica super tranquilo de compreender. Então, eu posso dizer assim, a menina branca usava uma saia preta. A menina branca usava uma saia preta. Também posso dizer, a menina preta ou a menina negra usava uma blusa branca. Sem problema. O que eu tenho? O contraponto entre preto e branco. Ou preta e branca, no caso das cores. Mas dá para entender. Eu vou imaginar uma menina com a blusa branca ou uma menina com a saia preta. Não tem problema. Trabalhei os opostos, isso numa música, às vezes fica muito legal, num poema e tudo mais. E eu constituí ali o que a gente vai chamar de antítese. Esse jogo de palavras com oposições, mas o significado fica tranquilo. Já no paradoxo, que também pode ser chamado de oxímoro, que escreve com X, oxímoro, anote aí, que é a mesma coisa que paradoxo,
Nós vamos ter esse trabalho com a oposição, mas o significado fica um pouco judiado. A gente precisa se aprofundar na leitura para entender sobre o que está falando. O amor é fogo que arde sem doer, é ferida que dói e não se sente. Olha só. Arde sem doer. São ideias mega opostas. Se arde, dói, né? E depois, é uma ferida que dói, mas você não sente. Então, esses versos, né, que são originalmente de Camões, mas estão na letra de Renato Russo, né, na letra de Legião Urbana, eles são um bom exemplo do paradoxo. Eu gosto do exemplo da Ana Carolina. Eu amo a Ana Carolina. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Yeah! Que te perder de vista assim. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. Vocês conhecem essa música? Quem de nós dois? Eu fujo e me aproximo mais. Como é que é? É na Vila Olímpica que tá correndo assim. É um circo. Ela foge aqui de cara com a pessoa de novo. A frase por si só não faz sentido. Cada vez que eu fujo, me aproximo mais. Porém, também é uma música que fala de amor. E toda vez que ela tenta bloquear a pessoa, silenciar a pessoa na rede social, não falar mais com a pessoa, ela evita o pensamento. Toda vez que ela foge daquele sentimento, ela se vê ainda mais apaixonada. Ô desgrama! Ô desgraça! Que esse negócio de paixão. Então, vocês pegaram a noção? Antítese, você vai ter palavras ou expressões opostas, mas dá para entender o significado. E paradoxo, você vai ter trabalho também com oposição, mas no contexto você entende o significado daquilo. Vou falar rapidinho, só mais um exemplo de antítese. Não sei se vocês gostam de Los Hermanos, mas eu amo, e eles têm uma música que se chama O Vento, e tem um verso que eu gosto, que é assim. E o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Eu tenho lembrar e esquecer. Ele fala o seguinte, o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Quando você não tá, né, tem que fazer um esforço para poder lembrar, é porque você já lutou muito. Ou você nunca quis lembrar, você resolveu tirar da sua cabeça. Essa frase não precisa do restante do contexto. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. Legal, entendi. É uma frase simples, mas dá para entender. Eu trabalhei opostos, fiz um jogo de palavras, mas deu para entender. Eu não preciso do contexto. Isso é uma antítese. Eu encontrei quando não quis mais procurar o meu amor. Você me falou. Essa se chama O Último Romance. Eu encontrei quando não quis mais procurar amor. Eu encontrei quando não quis mais procurar. Isso é antítese. Eu tenho oposição, mas dá para entender. Eu encontrei aquela pessoa quando eu resolvi não procurar mais. Tem palavras opostas, mas o significado está evidente. É autoexplicativo. Você leu e entendeu. Isso é antítese. O paradoxo já vai exigir um aprofundamento no contexto. Ok, esse é o terceiro par. Então, nós já vimos metáfora e comparação, hipérbole e eufemismo, e agora antítese e paradoxo. Eu vou falar de uma figura de linguagem e não vou colocar um par, vou falar só dela, porque ela é muito importante. Ela aparece muito nas provas de concurso e ela não é fácil. Inclusive, eu costumo dizer, se você está lendo o texto, parece que não tem figura de linguagem, marca essa. O nome dela é metonímia. Metonímia também pode ser chamada de sinédoque, com S. Sinédoque. É a mesma coisa que metonímia. Na definição gramatical, a gente vai encontrar a metonímia falando sobre o conceito dela, é o conceito de representação. Uma palavra que representa mais do que o seu significado propriamente dito. Por exemplo, você fala o nome de um autor que representa toda a sua obra. Ou você fala o nome de uma obra querendo falar do autor. Você fala um personagem querendo falar do filme. Eu falo assim, gente, eu amo Harry Potter. Eu amo Harry, eu amo o Harry. Harry é o meu amor. Eu tô falando dele, mas eu tô querendo dizer toda a saga de livros, todos os filmes, toda a trajetória. Eu gosto da autora, eu gosto de tudo. Eu gosto de Londres, tudo que tem a ver com ele eu gosto. E eu uso o nomezinho dele para falar de tudo que tem a ver. Isso é um tipo de metonímia. Você pode falar autor pela obra, parte pelo todo. Por exemplo, o que é uma pessoa sem teto? Quando a gente fala movimento sem teto, ou movimento sem terra. Vamos pensar em teto só. Sem teto. O que é um sem teto? É uma pessoa que não tem um lar, uma casa, um lugar para morar, uma moradia. Então, teto representa uma casa. Eu tenho parte pelo todo. Teto representando casa.
Vamos para um exemplo caliente, para você usar já no fim de semana, para você jogar para cremosa. Se eu disser assim, ó, tudo que eu quero é sentir a sua boca. Olha. Meu editor vai me sacanear nesse momento, eu tenho certeza, quando ele editar esse vídeo, mas vamos lá. Tudo que eu quero é sentir a sua boca. Boca, nesse caso, é boca, é literal. Eu quero sentir a sua boca, eu vou lá fazer assim, ó. Tá bom, pode ir, meu filho, tá liberado, já senti. Deixa eu ver. Não é isso. Quando eu falo quero sentir sua boca, normalmente a gente tá falando o quê? Quero te beijar. Quero te beijar, quero te abraçar, te desejo noite e dia. Já entrou outra música aí. Então, boca representando um beijo, um encontro, um momento romântico. Boca tá tendo um significado muito maior do que simplesmente boca, só boca, entendeu? Isso é o quê? Metonímia, parte pelo todo. A boca, na verdade, a expressão sentir sua boca representa um beijo e um momento do casal, o momento das pessoas ali, entendeu? Isso é metonímia. Nós temos outras clássicas também, como marca pelo produto. Você vai no site, às vezes, no site culinário, você vai pegar uma receita, aí tá escrito assim, uma lata de leite moça. Uma lata de leite moça. Se eu quiser comprar um mococa, eu não posso. Se eu quiser comprar um piracanjuba, eu não posso. Tem que ser leite moça naquela receita. Não tem, né? Pode ser uma propaganda, mas geralmente a pessoa tá falando leite moça, mas ela não quer falar leite moça. Ela quer falar o quê? Leite condensado. Quero falar achocolatado e falo Nescau. Se você quiser falar Nescau mesmo, Nescau e Toddy, qual que é melhor? Você está falando certo. Agora, 2 colheres de Nescau. Por que essa opressão? Por que esse cartel do Nescau? Por que isso? Essa sufocação. Se eu quiser botar com Toddy, se eu quiser raspar um chocolate, eu não posso. Entendeu? Então, é você querer usar o nome do produto, mas você acaba usando a marca. Acontece bastante, tá bom? Na metonímia, tem sentido metafórico, como na hipérbole, como no eufemismo, como no paradoxo. Sentido metafórico. Na antítese nem sempre, mas o paradoxo sempre. Então, na metonímia vai ter sentido metafórico também. Mas a figura de linguagem metáfora é aquela. Você é luz. É raio, estrela e lua. Manhã de sol. Entendeu? Isso aí é metáfora. Agora, quando você troca uma palavra, você usa uma palavra no lugar de outras, né? Aquela palavra tem um sentido muito mais abrangente do que você está simplesmente pensando na palavra em si, aí você tem metonímia. Ó, eu gosto desse exemplo aqui. Lembra da Vanessa da Mata? Lembra da Vanessa da Mata, não. Conhece a Vanessa da Mata, que ela é maravilhosa? É autora também de muita música da nossa MPB. Ela tem uma música que eu amo, que chama... E agora eu não sei se o nome é Ai, Ai, Ai ou se o nome é Banho de Chuva. Mas eu acho que é Banho de Chuva. E aí ela fala, se você quiser, eu vou te dar um amor... Desses de cinema, não vai te faltar carinho. Nessa nossa estrada só haverá belas praias e cachoeiras. Eu te pergunto, que caçamba de estrada é essa? Que só tem praias e cachoeiras na estrada. Não é estrada. Quando ela fala na nossa estrada, eu e você, nossa estrada é o quê? Nosso relacionamento, nosso namoro, nosso casamento, nosso lance, nosso date. Vamos deixar acontecer. Na proposta que eu tô te fazendo aqui, só haverá, e eu não tô falando de praias e cachoeiras. Literalmente. Quando eu falo praias e cachoeiras, eu tô falando o quê? Coisas boas. Verão, folga. O que é praia e cachoeira? Alegria, férias, né? Liberdade, tá com dinheiro. Praia e cachoeira é se deu tudo certo, né? Então, quando ela fala nessa nossa estrada só haverá belas praias e cachoeiras, ela tá falando, se você topar essa parada comigo, esse relacionamento comigo, vai dar tudo certo, a gente vai ser muito feliz. Mas por que ela não poderia dizer assim, como eu tô falando? Porque não caberia nem na música. No nosso relacionamento vai ter muita felicidade. Não tem graça nenhuma. Nessa nossa estrada, só haverá belas praias e cachoeiras, é muito melhor. Então, metonímia, que é usar uma palavra que você vai falar e você não vai nem se ligar, mas quando você para pensar, você entende o que ela tá falando. Você não pensa no momento de uma estrada. Você pensa assim na vida do casal. Isso é metonímia. Então, o que a gente tem que pensar? Que muitas vezes a gente vai falar e não vai perceber que tem figura de linguagem ali. Por isso que eu brinco com os meus alunos. Olhou, parece que não tem figura de linguagem nenhuma, parece que é só um texto bonitinho, provavelmente vai ser metonímia a resposta. Figura de linguagem metáfora é só se eu disser assim, Mariana, você é a escada da minha subida.
Você é o amor da minha vida, o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você diz, Mariana, você é a escada da minha subida. Você é uma pessoa, você não é uma escada. Aí é metáfora, figura de linguagem. Tem sentido metafórico, assim como tudo que a gente está falando aqui. Mas a figura metáfora é quando eu faço uma comparação direta sem o conectivo. Só assim que você vai marcar metáfora. Ser mãe é padecer no paraíso. Não tem essa frase? Isso é uma metáfora. Figura de linguagem metáfora. Eu estou dizendo que ser mãe é isso. É isso, não é isso. Isso aí é uma metáfora, é uma comparação. Estou comparando o ato ou a capacidade de ser mãe com padecer no paraíso. Aí se te perguntarem assim, padecer no paraíso, só esse termo destacado, qual é a figura de linguagem? Paradoxo. Porque padecer no paraíso é um negócio que não bate. Padecer é uma coisa ruim, paraíso é uma coisa boa. Mas no contexto de quem entende a complexidade da maternidade e também os louros da maternidade, você vê que é isso mesmo. Tem um sofrimento, mas a recompensa é maior, é equivalente ou é maior. Então, ser mãe é padecer no paraíso. Essa frase toda, metáfora. Agora, padecer no paraíso, qual é a figura de linguagem? Paradoxo. Então, você vai por partes, tá bom? Vou jogar um Belo, pra gente diversificar aqui nos ritmos também. O Belo, que é o maior cantor de pagode desse país, na época do Soweto, já tinha uma música que cantava assim, quando era pagode partido alto, sambinha partido alto também, tava assim, ó. Teu amor é demais, lá, paz fica tudo azul, lá, minha estrela da paz, meu cruzeiro do sul, eu não pago, não vai. Ok, mas só essa parte que eu quero falar. Quero falar especificamente dessa frase. O teu amor faz ficar tudo azul. Qual é a figura de linguagem? O teu amor faz ficar tudo azul. O que seria ficar tudo azul? Teu amor, quando você chega, tudo é Avatar. Vai morar em Pandora, quando a gente se ama, é isso? Não é. Ele está usando a palavra azul para representar felicidade. Mas aqui faz ficar tudo azul, vai ficar tudo feliz, tudo bem, tudo no seu lugar, tudo calmo. Não tem nada de ruim. Tudo azul. A palavra azul está representando felicidade nesse contexto. Então, você tem uma representação azul, não representa a cor propriamente dita, representa um sentimento feliz. Isso é metonímia. Eu imaginaria o céu ou o mar. Beleza. E o que o céu ou o mar representam? Você fala assim, Renan, o seu amor é o céu, é o mar, é o planeta Terra, que tem muita água que é azul também quando a gente vê de cima. É tudo, é muito azul o seu amor, Renan. Qual é o significado? Felicidade, elogio, é afetivo, é uma coisa boa, é bom demais, até para eu descrever, eu não consigo, então eu coloco representações para você entender. O teu amor faz ficar tudo azul. Porque se você pegar só a palavra azul, você não vai entender, que é a metonímia, então é o contexto todo. Então, sim, pode ter várias figuras de linguagem no mesmo texto, você vai ver qual parte do texto está sendo analisada. Se você tiver misturado, você vai ver qual é que predomina para o sentido do que o autor quer. Lembrando que a gente começou falando sobre intencionalidade discursiva, né? Isso é muito importante, ok? Tem outra figura de linguagem que vocês têm que se ligar, que é a sinestesia. A sinestesia acontece quando a gente mistura as sensações dos 5 sentidos. Quais são os nossos 5 sentidos? As mulheres têm 6. Não vou entrar nesse mérito. Vocês não estão prontos para essa conversa. Olfato, visão, tato, paladar e audição. São nossos 5 sentidos. E quando você mistura a ideia deles, ou da sensação que eles causam também, de maneira poética, né, de maneira artística, você está constituindo o que a gente chama de sinestesia, escrito assim com S, tá? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo bem legal aqui para você. Lembra do Crepúsculo, do filme? Vamos lá, Crepúsculo, vampirão purpurinado. O que acontece ali naquilo? Tem um trecho, eu lembro porque eu li os livros na época, né? E a Bella fala do quanto ela admirava a palidez dura, fria e brilhosa de sua pele. Quando ela viu o vampirão no sol, que ele dá uma brilhada, lembra disso? Que é o ápice ali da parte que ele reluz ali bem estonteante. Ela fala da palidez dura, fria e brilhosa de sua pele. Ó, dura tem a ver com tato. Fria também é tato. Brilhosa já é visão. Pele já é tato. Então, você tá tendo uma mistura aí, né?
que é uma mistura das sensações e dos sentidos. O nome disso é sinestesia. Sandy também tem um bom exemplo. Já senti teu cheiro solto no ar, pro teu gosto não sair da minha boca. Fecho os olhos e posso te tocar. A saudade tá me deixando louco. Olha só. Já senti teu cheiro solto no ar, pro teu gosto não sair da minha boca. Sentiu o cheiro da pessoa, lembrou do beijo. Eita, miséria, que essa aula vai botar a galera no chão. Me desculpa, eu não quero desconcentrar, vamos focar nos estudos. Mas, infelizmente, os exemplos estão caminhando para esse lado que eu tô usando música, né? E geralmente tem a ver com isso aí. Sentiu teu cheiro, o teu gosto não saiu da minha boca. Fecha os olhos e posso te tocar. É o tocar de verdade? Não é. Ela tá dizendo assim, ela lembra tanto, ela tá com tanta saudade, que ela fecha os olhos e é como se a pessoa estivesse ali com ela. Ela consegue lembrar perfeitamente de quando estava junto com a pessoa. Tá misturando aí as possibilidades de sensação que a gente tem. Sinestesia. Quando a gente tá na rua, quando a gente tava na rua, né? Saudade, né, minha filha? Tá na rua. Fala assim, caraca, olha o cheirinho de pão. Olha o cheirinho de pão, não dá. Por quê? Não dá pra você olhar o cheirinho. Ou então, olha o áudio aí que eu te mandei. Como é que você vai olhar o áudio, né? Você tem que escutar ou ouvir o áudio. Agora, lembrando que a sinestesia, né, para você chamar essa mistura de sinestesia, tem que ter uma expressão poética, tem que ter uma finalidade poética. Você falar, olha o cheirinho do pão é um equívoco, né? Não é uma figura de linguagem. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Gosto, paladar. Tocar os pés, tato. Misturou poeticamente. Temos aí mais um exemplo de sinestesia. Era essa do Jussi que eu estava tentando lembrar. Tá bom? Naquela cama. E aqui já tem outra figura de linguagem que vai entrar aqui na próxima duplinha. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava ao pé do ouvido. Tem as duas aqui. Tem as duas. Sabendo que você só estava ali pra me usar. Não me ama. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Ele tá falando aqui do coração como se o coração fosse um ser humano. O coração estava desprevenido. A gente até imagina um coraçãozinho assim, ó, inocente, né? Se fosse um desenho. Aquele meme. Quero fazer M com o coração. Quero me envolver. Quero me iludir, né? O coração desprevenido. Quando a gente tem um coração desprevenido, você está falando do coração como se ele fosse uma pessoa, o nome da figura de linguagem é personificação. A personificação também pode ser chamada de prosopopeia. É isso, você dá uma característica a um ser inanimado, né? Um ser que não é humano, você dá uma característica humana com a finalidade poética. Então, um coração desprevenido quer dizer, o meu sentimento não via maldade, o meu sentimento estava aberto, o meu emocional, né? Então, você tem um coração como se fosse uma pessoa, isso é personificação. Na sequência, já vem o par da personificação, que a gente não pode confundir, que é a catacrese. Naquela cama deitei com o coração desprevenido, personificação. Jurei que te amava ao pé do ouvido. Pé do ouvido, aqui embaixo, no cangote, pé do ouvido. Mas quando eu falo pé, é porque eu não tenho um nome para essa parte de baixo, ou um nome eficiente para esse caso, flua, né? Que aconteça de verdade. Então eu chamo de pé do ouvido, a parte aqui de baixo, da orelha, né? Assim como a gente fala peito do pé, batata da perna, pé da cadeira, braço do sofá. Eu falei ontem, a catacrese é quando você cata o nome de alguma coisa e bota em outra. Pela finalidade, ou pela aparência, ou porque você quer. Você pega o nome aqui e bota ali, entendeu? Então, personificação. Porque quando você vê pé do ouvido, você pode pensar que é personificação. Mas eu não estou tratando o ouvido como se ele fosse uma pessoa. Não é isso. Não é esse sentido. O sentido é a parte de baixo do ouvido. Por isso que eu falei pé. Então, eu estou trabalhando o nome e não a caracterização ou uma ação do ouvido. Quando eu trabalho o nome, né, eu cato um nome e boto em outra coisa, eu estou trabalhando a catacrese. Então, personificação é você dar uma característica humana a alguma coisa. Uma característica, um adjetivo, como desprevenido. Ou a saudade que deita. Ontem que eu falei da Adriana e a rapaziada. A saudade deita do meu lado. Em seu lugar. Saudade. É uma ação, a saudade atuando como se fosse uma pessoa. As carnes generosas do churrasco. Carne generosa, a carne é muito maneira, né? Carne... Pode entrar, vamos aqui todo mundo. Tamo junto, eu te empresto. Não é isso. Carne generosa
tem o sentido de ser uma carne abundante, uma carne gostosa. Eu estou tratando ela ali como se ela fosse uma pessoa, mas ela não é. É uma expressão, uma maneira de falar. Né? Não é o nome dela, é uma caracterização. Então, a personificação. Agora, o nome das coisas a gente já chama de catacrese. Vai escolher se vai ficar comigo, a minha boca ou a boca do litrão. Esse drama aí dessa sertaneja, né? Tem isso também. Boca do litrão, não é boca, mas a gente chama de boca porque é aquela parte ali de cima, né? E lembra a boca de alguma maneira. Essa é a diferença entre personificação e catacrese. Ok, gente? Vocês gostaram da aula de hoje? Gostam de aprender com música e com palhaçada dessa professora louca que ama vocês? Então, muito obrigada a vocês ficarem até o final. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Ontem eu postei foto do Dante, vocês não comentaram lá. Poucas pessoas comentaram. Eu botei só quem tava na live sabe quem é o Dante. Que é a preguiça que acompanha todo estudante, né, Dante? A preguiça tá com a gente, mas a gente estuda agarrado nela. Não é por causa dela que você vai deixar de estudar. Não espere acordar sem preguiça. Agarre essa preguiça e saiba viver com ela. É só assim que a gente consegue... Vai, meu filho. Obrigada, tá bom. É só assim que a gente consegue manter uma rotina, atuar, fazer as coisas que a gente quer fazer, ser as pessoas que a gente deseja ser, tá bom? Eu sempre escutei assim, né? Seja você mesmo, seja você mesma. Sei que lá... Mas se você não quiser, se você quiser ser outra pessoa, problema seu também. Batalha para ser quem você quer ser. Eu quero ser uma pessoa rica, então vamos lá, batalhar para ser uma pessoa rica. Eu quero ser uma pessoa magra, eu quero ser uma pessoa paniquete, eu quero ser uma pessoa mais cheia, eu quero ser uma pessoa loura. Vamos lá, Brandão, estudo de beleza, vamos pintar isso aí, não tem problema. Eu quero ser uma pessoa casada, eu quero ser uma pessoa solteira, eu quero ser uma pessoa que viaja, eu quero ser uma pessoa que fala 3 línguas. Não, você não precisa, você não está preso a quem você é. Esse negócio de seja quem você é em relação assim, não se esconda por causa de ninguém. Você não precisa se omitir, as pessoas têm que respeitar a sua escolha. Agora, eu sou assim mesmo, essa aqui sou eu. Se quiser, se você quiser ser alguém melhor, vamos embora, eu também quero. A gente está junto nisso aí, tá bom? E a vida é isso, todo dia, toda manhã é uma nova oportunidade. A gente acordou com saúde, a gente tem como se tratar, a gente tem como melhorar. Então vamos cair para dentro, como dizem meus alunos, tá bom? Não tem jeito, vai passar. Um beijo grande e até a próxima.